Eu sou José de Godoy Filho, um dos pastores da Igreja Batista Ágape aqui em Curitiba. E o texto para a nossa reflexão de hoje vem lá de 1 Samuel capítulo 17. Eu gostaria de abordar o seguinte tema: como derrotar um Golias. A derrota do gigante Golias pelo jovem Davi é deveras conhecida. As crianças e adultos amam essa história tão emocionante e de tantas aplicações para a vida de todos nós. Normalmente Golias é tomado como simbólico de grandes desafios, dificuldades, inimigos a serem vencidos. Não vou fugir à regra, mas gostaria de refletir sobre essa história do ponto de vista da estratégia que Davi usou para derrotar o seu descomunal inimigo. O grande escritor Monteiro Lobato, por meio de uma historinha engraçada, ilustra engenhosamente sobre o desafio de como meros ratos poderiam derrotar um dos seus arqui-inimigos, um gato. Conta-nos o autor. Um gato de nome Farofino deu de fazer tal destroço na rataria de uma casa velha em que os sobreviventes, sem ânimo de sair das tocas, estavam a ponto de morrer de fome. Tornando-se muito sério o caso, resolveram reunir-se em assembleia para o estudo da questão. Aguardaram para isso certa noite em que Farofino andava aos miados pelo telhado fazendo sonetos à lua. Acho, disse um deles, que o meio de nos defendermos de Farofino é lhe atarmos um guizo no pescoço. Assim que ele se aproxime, o guizo o denuncia e pômo-nos ao fresco a tempo. Palmas e bravos saudaram a luminosa ideia. O projeto foi aprovado com delírio. Só votou contra um rato casmurro, que pediu a palavra e disse: está tudo muito bem, mas quem vai amarrar o guizo no pescoço de Farofino? Silêncio geral. Um desculpou-se por não saber dar nó, outro porque não era tolo, todos porque não tinham coragem, e a assembleia dissolveu-se no meio de geral consternação. Como derrotar um inimigo que é maior e aparentemente mais poderoso do que você? A história de Davi e Golias ilustra como podemos realizar essa façanha. Vemos nessa história a estratégia de Davi para vencer o campeão dos filisteus, que justamente com o seu exército desafiava do outro lado o paramentado, mas medroso exército de Israel. Em primeiro lugar, use as armas que Deus lhe deu. É interessante que o narrador da história, no que diz respeito a Golias, enfatiza as dimensões estrondosas do gigante, sua altura colossal, o tamanho do seu equipamento de luta, como capacete, couraça, caneleiras, o dardo, a haste e a ponta da sua lança e o escudeiro que o acompanhava, e ainda a sua experiência de guerra desde a sua mocidade. Aquele que se apresenta para enfrentar Golias, curiosamente, é um jovem pastor de ovelhas que nem no exército tinha entrado, portanto inexperiente na arte da guerra, quanto já tinha matado um leão e um urso à unha. Isso também é curioso. Mas materialmente falando, sua única arma, além de outras, mas que não eram físicas, consistia de uma pequena funda. O rei Saul, julgando que as armas de Davi eram inapropriadas para enfrentar o gigante, tentou colocar no jovem uma armadura pesada própria de um guerreiro profissional, com capacete, couraça, e deu-lhe uma espada. Davi, como nunca tinha usado esse tipo de equipamento, não conseguia andar nem se mover. Diante disso, Davi fica com as armas que sabia manejar, o seu cajado e uma funda com poucas pedras pegas de um riacho. A história toda é muito hilária se a imaginarmos.
As armas físicas do Golias e de Davi, quando comparadas isoladamente, estão muito distantes. Mas quando olhamos por um outro prisma, a arma que Davi possuía também era muito poderosa. Um tiro certeiro no meio da testa, mesmo de um gigante, com uma pedra lisa, era fatal. E Davi manejava bem essa arma, a ponto de acertar exatamente onde tinha que acertar, na cabeça, na parte frontal. E aqui nós temos uma grande lição para nós. Armas e forças, quando comparadas isoladamente, parecem muito distantes umas das outras. No entanto, dentro de um contexto, numa determinada situação, armas relativamente menos potentes podem ser mortais se bem manejadas. Uma aranha marrom, por exemplo, isoladamente, é frágil. No entanto, em outras condições e situações, ela tem um veneno que pode matar. Além de sua funda, o jovem Davi tinha a seu favor algumas outras armas importantes para um guerreiro. A sua juventude, a sua indignação, a agilidade e uma outra atitude que comentaremos mais adiante. Por isso, quando estiver diante de um desafio, use as armas que Deus lhe deu e não as armas dos outros. A parte das nossas armas particulares, que cada um as tem, espiritual e moralmente falando, nós cristãos dispomos de armas poderosíssimas. Quando lemos as cartas de Paulo, o apóstolo reflete sobre armas cristãs. Vejam o que ele disse: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Romanos 13:12. Em 2 Coríntios 6:7 ele disse: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer defensiva, quer ofensivas. Ainda em 2 Coríntios 10:4 ele diz o seguinte: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas. O apóstolo também se munia de armas poderosíssimas, as quais são muitas: o amor, a justiça, a verdade, o poder de Deus, etc. Por isso, na luta contra um poderoso inimigo, use as suas armas particulares, pessoais que Deus lhe deu, e use também as armas cristãs com as quais Deus dotou a cada um de nós. Elas são poderosas e fatais, se bem usadas. Em segundo lugar, lute o seu tipo de luta e não o tipo de luta do inimigo. Deixa eu te perguntar, quem ganharia uma luta? Um tigre ou um crocodilo? A resposta certa seria: depende de onde seria a luta. Se fosse em terra firme, talvez o tigre vencesse a luta. Se fosse na água, com certeza o crocodilo seria invencível. Davi escolheu lutar a sua luta e não a luta do seu inimigo. Além de ter escolhido as armas as quais dominava, escolheu lutar a sua luta e não a luta do inimigo. Numa luta com espadas, Davi não passaria da primeira investida de Golias. Numa luta corpo a corpo, o jovem Davi seria esmagado com certeza. Mas ele manteve-se à distância, fora do alcance de Golias, e dali, com rapidez e maestria, desferiu uma pedrada fatal na testa do gigante. Não somente as nossas armas cristãs são diferentes e poderosas, mas o tipo de luta que escolhemos lutar é diferente da luta do nosso inimigo e também nos dá vantagem muito grande em relação a ele. A sabedoria com que Deus nos equipa por meio da sua palavra para enfrentar quaisquer situações na vida é poderosa e nos faz vencedores imbatíveis. Que atentemos para isso. Em terceiro lugar, conte com Deus na sua luta.
Além das suas habilidades pessoais, com as quais o próprio Deus o capacitou, Davi tinha uma outra arma infalível: Deus do seu lado e sua confiança de que o Senhor estaria com ele. Davi luta em nome de Deus. Ninguém que tem Deus ao seu lado é perdedor. Ninguém. Davi lutou em nome de Deus e foi vencedor. Não é à toa que Paulo cantava garbosamente: se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele cita uma série de inimigos que não seriam páreo para nós por causa da companhia de Deus em nossa vida. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, a espada, a morte, enfim, tudo que pudesse ameaçar a nossa relação com Deus. Terminando e brincando um pouco com a história dos ratos em assembleia para derrotar o gato farofino, se eu tivesse presente aquela assembleia, eu iria fazer uma emenda à proposta do guiso. Iria propor que colocasse um sonífero na comida do gato para adormecê-lo. Depois, qualquer rato poderia colocar o guiso no pescoço do gato. É tudo uma questão de estratégia. Alguém já disse: até uma mosca ousa pousar num leão que dorme. Se você não pode lutar em pé de igualdade com seu inimigo, use uma estratégia inteligente. Uma estratégia inteligente, e com Deus ao nosso lado, nós somos invencíveis. Que Deus nos abençoe.